todos sejam muito bem-vindos a ON TV, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Hoje estamos aqui na nossa programação com mais um episódio em memória de mim, com a nossa irmã Letícia Teles. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, minha irmã, como vai? Tudo tranquilo. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos falar um pouco mais acerca de restauração. Quem não precisa, não é mesmo, minha irmã, ser restaurado nas suas vidas em alguma área? Quantas vezes nós passamos por momentos de dificuldade nas nossas vidas e precisamos de restauração. Não é assim que funciona? Como que aconteceu contigo? Com certeza. A gente passa por processos de restauração em todos os temas da vida, né? Desde da nossa vida estrutural, sentimental, psicológica, né? Então a gente precisa e acredito que o único ser a estar nos restaurando, nos auxiliando nesse processo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio, minha irmã, eu creio na restauração do ser humano. Eu acredito muito no ser humano, de que pessoas e circunstâncias realmente podem ser alteradas e melhoradas. A palavra está no livro de Hebreus, em um verso específico que nos diz: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma mensagem que nos foi deixada pelas Escrituras para os momentos de dificuldade, em que nós devemos compreender a vontade de Deus, fixar os nossos olhos em Jesus, perseverar enquanto Jesus aperfeiçoa a nossa fé e o nosso caráter e confiar no amor do Pai, mesmo quando Ele nos disciplina e mostra que precisamos mudar determinadas circunstâncias nas nossas vidas, não é mesmo, Letícia? Com certeza. Através dessas mãos erguidas, né? Do clamor para o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem nos fortalecido através do Filho dele, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido o nosso suporte. E acredito que não seja só para mim, para ti, mas para todos aqueles que muitas vezes não se encontram respostas nesse mundo sombrio que vivemos, né? Em busca do sobrenatural. É isso, em busca do nosso ponto exato, que é o sobrenatural de Jesus Cristo, né? Então, aquele que entende que a melhor coisa é se ajoelhar, né? E erguer os seus braços para cima e clamar por Ele, pedir o auxílio, com certeza Ele irá responder conforme o nosso desejo, né? E veja como é importante nós termos este conhecimento, estarmos hoje aqui reunidos em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, compreendendo que sim, independentemente da circunstância em que você se encontre, meu irmão, na sua vida, passando muitas vezes por algum deserto espiritual, na sua vida sentimental, financeira, na sua saúde, veja que Deus é o único capaz de restaurar a nós mesmos, restaurar relacionamentos e circunstâncias. E à medida que Deus reconstrói a nossa vida, nós devemos sim nos submeter à sua obra, compreender a importância de estar em missão na palavra de Deus, levando o evangelho às pessoas, contribuindo para que irmãos também possam ter suas vidas restauradas. Ele cuida do nosso coração quebrantado e também quando levantamos as mãos cansadas, como a palavra nos diz, e quando fortalecemos os joelhos enfraquecidos e fazemos caminhos retos para os nossos pés. Ele nos restaura quando escolhemos orar e obedecer. Veja que é um convite para todos nós que estejamos nos sentindo assim, enfraquecidos, cansados, numa sociedade do cansaço, em que muitas vezes nos é exigido tanta coisa, nós precisamos realmente corresponder a muita coisa diante das outras pessoas, diante do nosso trabalho, de tudo. E veja como é importante ter Deus ao nosso lado nesse caminho de restauração, não é mesmo, Letícia? Isso mesmo. Somos pessoas calejadas, né? Nisso muitos, desde jovens, principalmente essas pessoas que foram criadas numa vida muito nobre, né? Então muitas vezes trabalham desde cedo, passam uma vida sofrida, correndo, né, atrás da máquina, como muitos dizem, né? Mas que muitas vezes se torna tão mais prático, mais fácil aquele que durante esse percurso entende que se tu se ajoelhar e clamar pelo Senhor, o Senhor vai achar formas de facilitar essa passagem, esse momento da vida que é tão difícil para todos nós, né? Até porque o deserto não é lugar de paragem, é lugar de continuar caminhando em busca de momentos melhores. Devemos sim sempre estar em busca de imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Eu creio que não há na história da humanidade quem tenha suportado maiores provações do que Cristo, não é mesmo, Letícia? Com certeza. Cristo se propôs, né, a pedido do Pai, a passar por tudo isso em questões de 3 anos, né, 3 anos e meio, que ele
passou tantas coisas, né? E coisa que muitas vezes a gente passa por anos e não chega a 1/3 daquilo que Cristo passou. Então a gente precisa se espelhar nele, pegar aquela mesma força e ao mesmo tempo aquela mesma alegria que ele tinha, porque independente das situações que ele estava vivendo, sendo renegado muitas vezes, né, criticado, mas ele se mantinha o sorriso no rosto e abraçando aquelas pessoas, e sempre aquelas pessoas que mais precisavam. E nunca se corrompeu, sempre se manteve uma pessoa boa, misericordiosa, né? Isso mesmo. No livro de Hebreus, para quem queira nos acompanhar, em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler então parte do capítulo 12, Letícia, pode começar para a gente ir comentando? Claro. Capítulo 12, o 12:1 ali, né, onde inicia a parte iniciante. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Essa parte é muito interessante, né, do 12:2. Conversemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi permitida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Verdade. Ele suportou então nessa missão, como parte dessa missão, a morte de cruz. Morrer crucificado era realmente uma das mortes mais cruéis que poderia se imaginar até hoje, né? Principalmente naquela época. E veja que a palavra nos diz para que a gente se mantenha firme, olhando para Deus, para o autor e consumador da fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então veja que muitas vezes quantas pessoas, né, entram em desespero quando estão passando por algumas dificuldades, que estão realmente suportando questões difíceis, complicadas nas suas vidas, que podemos chamar de cruz também, né, Letícia? Com certeza. Estão suportando, carregando a sua cruz e realmente se desesperam. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Coisa extraordinária. Veja, Deus não está dizendo aqui para Josué que ele deve ser forte e muito corajoso para conquistar a terra prometida. Olha que coisa maravilhosa, ele está dizendo assim, você vai ter que ser muito forte e você vai ter que ser muito corajoso. Para quê? Para andar dentro dos mandamentos de Deus, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. É lógico, agora ele exerceria um cargo de liderança, uma função da liderança dele muito mais representativa. Ele estava substituindo o grande líder Moisés e ele precisaria de pulso firme para se manter correto, íntegro, dentro dos princípios da palavra. A gente defender as verdades e os valores daqui, da Bíblia, da palavra de Deus. Veja que Jesus, se nós vamos imitar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser perseverantes em meio às provações, da forma como elas se apresentam nas nossas vidas, não é mesmo, Letícia? Com certeza, aqui deixa muito bem claro ali, né, que devemos nos espelhar nesse processo de Cristo, da fortidão que ele foi um homem forte, mas não digo homem do mundo, mas um homem espiritual muito forte. E ele passou, como diz aqui a minha passagem, né, ele passou por humilhações,
nesses 3 anos e meio de percursos que na época o mundo ficou sabendo do Messias, todo mundo esnobava, a maioria esnobava ele, né? Então, ele foi muito humilhado, muito indesejado, né, por essas pessoas importantes da época, mas que ele não se importava com isso. Ele só se importava com aquilo que as pessoas necessitadas, né, que ele via que necessitava do apoio e da palavra de Deus, estava com ele. Isso é que tinha grande valia para ele. E como passou por provações nosso Senhor Jesus Cristo, e veja que suportou tamanha oposição, mesmo sem pecado, oposição de pecadores contra si mesmo. E então o Pai vem nos orientar para que a gente não se canse, não desanime, não entristeça a nossa alma e possa seguir em frente, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo na perseverança em meio às provações. As provações revelam o amor pelo Pai, o amor paternal de Deus também para com os seus filhos, dos seus filhos para com Deus e de Deus em relação aos seus filhos. Então, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação, como a filhos discorre convosco. Então veja que ele fala que não devemos menosprezar a correção que vem de Deus, nem desanimarmos quando nós somos reprovados, e que ele vem então corrigir as nossas atitudes, porque corrige apenas aquele que se dispõe a corrigir, corrige quem ama, não é mesmo? E aceita essa correção, aceita realmente ouvir esta palavra e recebê-la quem também ama. No capítulo 12, 7, o que fala para ti, Letícia? Capítulo 7 diz o seguinte... Verso 7. Isso, verso 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Verdade. Realmente, o símbolo, né, mais verdadeiro que tem é o Pai que estás no céu. Ele vai achar formas de estar nos corrigindo, né, nos exaltando, Fazendo com que cada um tome o seu caminho. Com certeza, e fazer o melhor caminho. Qual pai, né, que não quer o melhor caminho para um filho, né? Então, com ele não é diferente. Só quem tem filho sabe muitas vezes precisa repetir alguma coisa até que seja a mensagem compreendida, né? Com certeza. Temos filhos, né? Acredito que até mesmo aqueles que ainda não possuem filho, mas têm sobrinhos, têm alguns familiares ali que muitas vezes também repreende, chama atenção, né? Ensina. Então, isso é um papel de um pai. Ensinar e ao mesmo tempo corrigir quando não está certo, né? Da mesma forma, quando a pessoa começa a caminhar, quem que não cai milhares de vezes, né? Até conseguir se equilibrar. Então não seria diferente o Pai que estás no céu nos corrigindo diariamente nos processos, né? Nos nossos propósitos diários, em tudo e em todas as circunstâncias de nossas vidas, né? E veja que toda essa correção vem para que nós nos tornemos pessoas melhores, né? Com certeza. Mais disciplinadas. Isso vem para o nosso aproveitamento, buscando nos tornar realmente mais semelhantes ao que Cristo desempenhou enquanto esteve entre nós. E toda essa disciplina que nos é dada nos momentos que nós vamos passando nas nossas vidas, deve ser recebido como motivo de alegria, né? E porque isso acaba fazendo com que a gente desenvolva em nós mesmos qualidades, coisas boas, frutos bons, né? Como justiça, sermos pessoas corretas, estarmos
de acordo com aquilo que é digno e como isso é importante. E restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trópicos, assim como a palavra diz, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Deus não nos quer ver caídos, né? Destruídos. A mensagem de hoje é de restauração para aquele que crê, para aquele que busca isso para a sua vida, porque também é muito importante o querer, né, Letícia? Sim, temos que ter a consciência, né, de querer ser exaltado, né, ser corrigido pelo Pai que estás no céu, porque se mantermos vivendo uma vida tão fácil, vamos dizer assim, que não é o desejo do Pai, nós acabamos errando, sim. As nossas escolhas como pessoas, como humanos, infelizmente não são perfeitas como o Pai deseja, como Deus deseja para nós, né? E por esse motivo, Ele enviou o Filho dele para ser realmente a imagem e semelhança do Pai que está no céu. E assim se cumpriu. Ele realmente não foi tentado, ele foi tentado, mas ele não, né, se submeteu a aceitar o pecado, né, aceitar o inimigo tomar conta dele. Ele não se corrompeu, né? Não se corrompeu em momento algum. Exato. E lá no capítulo 13, gostaria que tu desse uma olhadinha, fala de coisas realmente, no 13, capítulo 13. Fala de algumas coisas, orientações sobre deveres sociais, espirituais e algumas recomendações muito importantes para as nossas vidas, que se todos nós tivéssemos a intenção, a boa vontade de desenvolver isso nas nossas vidas como a prática do Evangelho em nós, as nossas vidas realmente seriam muito mais fáceis. E veja que as orientações do capítulo 13, Letícia, fala em questões que, se a gente parar para analisar, não são difíceis de compreender. Normalmente as pessoas complicam muito no executar. Veja que quando ele comenta sobre os deveres sociais de todos nós, seja constante o amor fraternal. O que ele nos fala acerca disso? Que nós possamos realmente amar a todos como se fôssemos irmãos, né? Mas como está o amor entre irmãos hoje em dia, né? Então seria como o amor entre irmãos que Deus espera da gente, que nós como irmãos deveríamos ter uns em relação aos outros. No verso 2 do capítulo 13 ainda fala do livro de Hebreus, que estamos estudando hoje: não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então veja que muitas vezes batem à nossa porta pessoas que carecem de alguma forma de auxílio, e a mensagem das Escrituras nos fala sobre essa questão de hospitalidade, né? De sermos cordiais, hospitaleiros com aqueles que chegam à nossa porta, porque muitas vezes são anjos, como diz a palavra de Deus, e sem saber a gente acolhe pessoas realmente muito abençoadas. Mas nos dias de hoje, quantas coisas também nós vemos, né, Letícia, relacionado, que estão em contrária, né, estão contra tudo isso. Muitas pessoas buscando ser hospitaleiros, acabam arrumando muitos problemas, mas a palavra de Deus fala que a gente não negligencia a hospitalidade, claro que sempre vigiando e acreditando muito na proteção de Deus, não é mesmo? Com certeza. Esse capítulo, né, e esse versículo que tu citou, como diz o subtítulo, como agradar a Deus, né? Exato. E Deus deseja muito que nós sejamos essa pessoa que ama uns aos outros como Ele nos amou, como Ele nos ama, né? E essa questão de sermos hospedeiros, né,
sermos bem receptivos, né, com as pessoas em nossa casa, em nossa vida, é claro que Deus envia anjos, sim, para estar trazendo para nós tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele almeja. Algumas pessoas são instrumentos de Deus que batem a nossa porta em momentos difíceis, né? Sim, são instrumentos incríveis que muitas vezes traz para ti uma palavra, um conforto, ou até mesmo um abraço, né? Mas que o Pai enviou para nós para isso. Verdade. O capítulo 13 que fala, qual é o teu subtítulo aí? Como agradar a Deus. Como né? agradar a Deus. Como agradar a Deus, que bacana. Ainda diz, ó, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Como que está escrito na tua tradução, Letícia, o verso 3 do 13? Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Aqui deixa bem claro, né, que nós precisamos, naquela circunstância, entrar na pele daquela pessoa. Aprender a se colocar no lugar Isso. do outro. Né? Até porque a gente não sabe o que aconteceu, como é que está a vida daquela pessoa, né? Então precisamos sim entender o lado da pessoa. Então isso aqui deixa bem claro essa parte, deixa bem esclarecido. Falando sobre relacionamento, como agradar a Deus, não é mesmo? Então ele vem e diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Isso. Como o matrimônio, né, é uma instituição que a princípio deveria ser considerado realmente um instituto sagrado e as pessoas realmente conseguem escandalizar tudo isso. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E nós vemos pessoas que realmente traem, pessoas que são infiéis, que não são leais, que aproximam-se de outros por interesse. E eu gostaria até que você falasse acerca desse assunto um pouquinho, porque a princípio o matrimônio, nas escrituras sagradas e o que a gente vê sendo pregado por aí, para quem faz parte de organizações religiosas, igrejas, realmente o matrimônio deveria ser considerado realmente algo sagrado. E o que está acontecendo, Letícia, em relação a tudo isso? Como é que funciona na igreja essa questão do matrimônio? Como que é visto tudo isso? O casamento, né, como tu mesmo disse, é algo muito sagrado, sim. A visão das igrejas, né, das congregações é que haja respeito, né, entre marido e mulher. Da mesma forma que ambos precisam entender o seu posicionamento. Até chegar o casamento, como que a igreja entende que deve funcionar? Interessante. Porque hoje em dia as pessoas se conhecem e já se dizem casadas, né, em 15 dias, sim. Uma semana. A igreja, ela respeita o processo que se chama corte. Independente da idade, né, os jovens, né, ou pessoas já adultas, eles precisam respeitar a corte, que é quando há um interesse entre o homem e a mulher, é a conversa, né, é o conhecimento um para o outro, como é mesmo a vida de um de outro, mas que não haja intimidade, porque isso para Deus é muito sagrado, né? Então a corte é esse processo. Quando ambos se decidem realmente se unir-se, aí é um processo de noivado e casamento, né? Aqui também fala sobre impuros e adúlteros, relacionamentos, né, como matrimônio. A vida em comum, assim como sozinho, independentemente de escolha, né, do que a pessoa decida, terá problemas em relação à vida, a outras pessoas e circunstâncias. Mas o que a gente observa aqui nas escrituras sagradas, por exemplo, quando fala de impureza, de adultério, a gente observa que daí já é um problema criado pelas partes, né, que estão envolvidas, no caso, naquele relacionamento. E daí vem a palavra de Deus e diz como agradar a Deus, lá em Hebreus 13.
digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E as pessoas não estão preocupadas realmente, nem um pouquinho em relação a tudo isso. Hoje em dia, há não sei se posso dizer que são distorções de conceitos ou novos conceitos, ou como o pessoal diz, a modernidade. Enfim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda.